Olá meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao ao segundo episódio da série Rosana Brava, a Desbocada. E aí, tá gostando? Tá assistindo as lives do Facebook, onde eu tô caracterizada de Rosana Brava? Eu espero que eu esteja sendo brava de verdade. Qualquer coisa você me conta, tá? Fica mais brava ou tá sendo muito boazinha, que aí eu vou ajustando, tá? E se você tá chegando agora, eu sugiro que você assista a primeira série, o primeiro episódio da série. Por quê? Nessa série eu tô respondendo são 5 perguntas que você ajudou a escolher. Então, o que eu fiz? Eu mandei uma pesquisa para as minhas meninas VIPs que estão na minha lista, que seguem meus artigos, que seguem os lançamentos dos cursos. E eu pedi para você selecionar 5 perguntas que você gostaria que eu respondesse ao longo dessa série. A pergunta mais votada, que foi a primeira que eu tratei no primeiro episódio da série, é: por que eu faço tudo pelo outro? Por que eu sou super legal, super bacana, mas não sou reconhecida, não sou valorizada à altura? Essa pergunta é forte, né? A segunda, e que a gente vai falar hoje com uma pessoa muito especial que eu convidei pra gente conversar aqui, é: por que eu me sinto tão ansiosa quando o assunto é relacionamento, amor e sexo? E se você já é aluna do Desperte a Diva em Você, você sabe quem eu trouxe hoje. Eu vou conversar com a Dani Leite. A Dani Leite é bióloga, é pesquisadora, é cientista e é, acima de tudo, uma mulher lindíssima, cheia de energia, que ama viver, que está sempre curiosa, querendo aprender, querendo buscar. E quando eu conheci a Dani, eu fiquei tão encantada com toda essa mistura, né? Porque quando a gente pensa numa cientista, a gente pensa numa mulher de óculos, bem sisuda, que mal dá risada, né? Que mal se mexe, toda certinha, né? Mas a Dani é o oposto disso. E aí, você imagina, podendo linkar essa parte mais científica, mais pesquisadora com o tema autoestima, relacionamento, ia ser fantástico. Então eu convidei a Dani para gravar um bônus para as alunas do Desperte a Diva em Você e ela gravou. Quem já fez o curso sabe. Lá tem uma série de 3 vídeos onde ela fala da ciência da autoestima. E aí eu trouxe a Dani de presente hoje para vocês, onde a gente vai conversar sobre essa segunda pergunta, porque eu me sinto tão ansiosa quando o assunto é relacionamento, amor e sexo. Mas mais do que isso, a Dani vai contar um pouco pra gente como é que foi essa mudança, né? Uma mulher que é pesquisadora, que é bióloga, que é cientista e de repente começa a buscar algo muito mais sutil, delicado, profundo, humano, subjetivo, que é a autoestima, que é relacionamento, que é autoconhecimento, que é a intuição, enfim. A Dani, melhor do que eu, vai falar sobre tudo isso com a gente. Tudo bom, Dani? Tudo bom, Rô? Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui conversando com você. Isso aqui vai ser uma conversa deliciosa mesmo. E eu queria que você começasse contando um pouco, assim, tá, você não precisa falar de como foi a chegada na parte científica, mas como foi, de repente, uma mulher cientista voltar para esse lado todo feminino, todo diva, todo cheio de charme, como que foi? Então, na realidade, eu vou voltar só um pouquinho na parte científica, só para vocês entenderem como eu era antes de eu fazer essa busca, que é assim, eu sempre fui excelente aluna, aquela aluna super dedicada. CDF, totalmente CDF, assim, orgulho do pai e da mãe nesse sentido, não precisava se preocupar com esse tipo de coisa, muito rigorosa comigo mesma, aquela coisa bem estudiosa. E aí, aos 18 anos eu fiquei grávida, o que deu um certo choque, né? Então, assim, aquela filha que era toda tão certinha, de repente, já que a gente vai falar de sexo e vai falar de relacionamento e etc, como foi isso aos 18, me apaixonei por um rapaz e 3 meses depois, literalmente, eu estava grávida. Aquela coisa assim, Meu Deus, gente, imagina o que é isso. Como foi, né? E depois que isso aconteceu, eu, de repente, virei aquela coisa de um trator, porque eu não tive muito mais tempo de pensar em mim, de saber muito o que eu queria. Eu peguei e disse, não, o que eu queria fazer era biologia, engenharia genética, alguma coisa assim, e fui. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, uma carreira muito acadêmica, onde a parte da rigidez e do controle ela tem que existir para você tentar controlar o máximo das variáveis possíveis dentro do projeto, dentro de uma pesquisa científica. Você tem que tentar sempre buscar a reprodutibilidade dos seus experimentos. Então isso foi uma característica dessa rigidez muito forte em mim. Mesmo quando a gente faz o review de papers, você tem que ser muito criteriosa, tá sempre tentando achar ali
mesmo numa banca de tese, achar alguns problemas, né? Então, gente, assim, cada nome difícil, não é que ela tá falando review paper, não. Tá. Mas... Então, desculpa, Não, mesmo pode dentro continuar, pode continuar. Mas assim, a característica que era da minha profissão, ela sempre foi de você olhar os detalhes e tentar encontrar os possíveis furos. Só que na vida, se você é uma pessoa que está sempre procurando encontrar os defeitos ou os furos, é uma coisa bem difícil, né? Fica muito crítica. Fica muito crítica, tentando controlar, botar tudo sobre o seu controle, né? E isso cria uma ansiedade, já que a gente vai falar também de ansiedade, cria uma certa ansiedade, porque você está sempre tentando controlar o que vai acontecer, né? E chegou um momento da vida em que, então, eu já tinha construído uma série de coisas que todo mundo diz que é o que você precisa ser para ser feliz. Então, eu era casada com o mesmo rapaz dos 18. Nesse momento eu tinha um filho já com quase 15 anos. Eu já tinha, enfim, feito mestrado, doutorado, essas coisas que eu falei, mas já tinha aberto uma empresa, já tinha fechado a empresa e estava trabalhando num grande centro de pesquisa. Isso já tem uns 5 anos atrás, uns 4 anos atrás. E eu fiquei me perguntando, tá, e aí? De repente bateu aquele vazio, porque você já tinha exatamente tudo que todo mundo diz que você deveria ter para ser super feliz. Casa própria, carro, etc. Tínhamos uma vida financeira bem legal. Mas e eu? Quem era eu? Olha essa pergunta, gente. Eu quis até fazer um corte aqui com a Dani, porque que incrível, né? Muitas mulheres acreditam que existe um tipo de situação, um tipo de vida que se leva que resulta nesse tipo de sentimento. Então, eu nunca tive filho, nunca casei, nunca tive uma grande realização profissional, por isso eu me sinto vazia. Ou eu tenho uma realização profissional muito legal, mas eu não tive filhos, não consegui me casar, por isso eu me sinto vazia. E olha a Dani contando pra gente que tinha um filho, que era casada, que tinha uma realização profissional, que tinha uma vida financeira relativamente estável e estava se sentindo vazia. O que isso quer dizer? Que isso é do ser humano, que existem fases na vida e que quanto mais a gente busca, mais essa tendência de em algum momento a gente se sentir vazia. Por quê? Porque você explorou tudo que dava ou não explorou tudo que dava, ficou se dando desculpa, ficou acomodada, ficou sentada no sofá em casa e não realizou aquilo que você gostaria. Então esse sentimento de vazio, como a Dani vai contar agora, é uma grande oportunidade para você dar uma reviravolta na sua vida e fazer acontecer. Então Dani, conta pra gente como que foi a sua. Eu acho perfeito esse momento do vazio, quando tem essa crise, né? É exatamente o momento em que você pode entrar em si para então se expandir. E foi exatamente isso que eu fiz. E o que foi interessante é que isso começou, isso foi lá em 2012, 2013, e eu falei, bem, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu já tinha feito terapia, aquela coisa, você já toma remédio, ficou deprimida, enfim, né? Tudo que a maioria das mulheres já passou, eu já tinha feito, né? Eu falei, não, tem alguma outra coisa. Então, um primeiro curso e aí você começa a se pesquisar e fazer uma série de cursos buscando onde que está esse vazio. E um primeiro curso que para mim foi muito importante foi um coaching imersivo, de imersão, né? Foi uns 3 dias, assim. E eu até estava contando para ti outro dia que uma das primeiras coisas que na hora de eu me apresentar, do jeito que me apresentei, de certa forma, com a minha pinta meio talvez de muita segurança ou arrogante, enfim, na hora de você se apresentar, a pessoa já olhou pra mim e disse assim, olha, o meu pinto é maior do que o teu. E eu adorei esse comentário, né, gente? Eu vou cortar o teu aqui. E eu falei, ai, graças a Deus, era exatamente isso que eu tava precisando. Alguém, pelo amor de Deus, pra cortar meu pinto, né? Eu vivo brincando que a gente vive na era das mulheres pintudas. O que são as mulheres pintudas? São as mulheres muito fortes, que querem realizar, que fazem tudo, que cuidam da casa, dos filhos, que têm dupla jornada e, ao mesmo tempo, se esquecem da sua feminilidade, da sua intuição, de entrar em contato com essa delicadeza, com essa profundidade que é do feminino. E aí começa a ter o famoso vazio, a famosa insatisfação, enfim. Exatamente essa questão. E ali eu tinha ido achando que eu estava com alguma questão profissional, que eu precisava melhorar, e eu percebi que exatamente não era isso. Era exatamente esse vazio, era esse lado feminino que precisava ser mais desperto, né? O meu racional era muito forte, a minha capacidade de fazer, de realizar, de agir eram muito fortes, que são características de uma energia masculina. E quando a gente fala aqui de energia masculina ou energia feminina,
são energias que estão dentro de todos nós, homens e mulheres, né? Então, eu não estou falando que eu era uma mulher macho, não é esse o ponto. A questão era dessa energia mesmo, de como que você se relaciona com o mundo. Era muito mais racional do que intuitiva, enfim. E aí, o curso em si foi muito interessante, mas mais do que trazer uma resposta naquele momento, o que ele me trouxe foi essa resposta, o que eu tinha, que era buscar a mim mesma, a minha plenitude, a minha conexão, que está dentro dessa energia feminina que precisava ser descoberta. E aí foi uma busca por todo esse lado feminino. E foi muito doido e muito difícil num primeiro momento, exatamente porque como cientista, né, e pesquisador e doutor, e dentro de um centro de pesquisa, eu começar a dizer o seguinte: eu vou começar a experimentar coisas que não cientificamente eu preciso ter a comprovação de que funciona. E aí, até os colegas, peraí, mas homeopatia, reiki, xamanismo, Enneagrama, né? Enneagrama, budismo, e foi tudo isso. E aí me permitir experienciar, né? Entender que o meu experimento não estava mais na bancada e estava em mim. Né? E quando você se permite experienciar, viver coisas que você nunca viveu, você se expande. Né? E à medida que você se expande, você percebe que você não precisa estar tão identificada com aquele ser que você era, rígida, poderosa, mulher, mas que eu posso ser 1000 outras mulheres, né? Isso que a Dani tá falando também é muito legal, porque eu vivo reforçando essa ideia de que a gente precisa se permitir, precisa se autorizar. Muitas vezes a gente fica presa nas crenças limitantes, na ideia de que eu preciso ser assim, preciso ser assado. E essa palavra também que você falou, eu amo, experimentar. O que é a vida se não experimentar? Tudo pode ser um grande aprendizado, um grande encontro, e essa experiência que a Dani tá falando aqui mostra pra gente o quanto dá pra sair de um ponto e ir pro outro e depois mesclar tudo isso e resultar nessa mulher que a gente tem aqui hoje, que é fantástica e tem tanto pra ensinar. Então, continua contando. E aí nessa coisa de começar a me experimentar, eu me senti múltipla, complexa, e podendo ser várias mulheres, né? E aí foi quando eu comecei a escrever no blog Mulheres que Sou, onde eu simplesmente contava vivências minhas e possibilidades de, poxa, eu posso estar triste, eu posso estar feliz, eu posso ser a guerreira, mas eu posso também ser a dançarina, eu posso uma série de coisas, né? E quando você se permite, como você mesmo comentou, aí aquele vazio começa a deixar de existir, né? Porque de repente você percebe que você é capaz de inteirar-se de tudo que você de fato é. E quando você se sente inteira, esse vazio some, né? Inteira de você mesma. Inteira, né? de eu mesma. Essa multiplicidade é uma coisa incrível do feminino. O feminino já tem essa multiplicidade por natureza, mas muitas vezes, por ficar se aprisionando nas crenças, as mulheres perdem essa oportunidade. Né? Exato. O feminino, a raiz dele é a criatividade, né? A gente é capaz de gerir uma vida, de criar uma vida, então a gente é capaz de criar, e essa criação, ela vem muito dessa conexão com algo maior, e eu aqui não estou dizendo que é Deus, que é o universo, que é energia, mas é uma conexão que você começa a ter contigo e, consequentemente, com os outros. E hoje eu vim pensando muito nessa coisa que você fala muito de se permitir. Uma outra característica minha anteriormente era... Bem, eu tenho 3 irmãs, né, são maravilhosas, a minha mãe é maravilhosa, é um grupo de mulheres, uma irmandade muito linda, família Milk, milkshake. E o que acontece? Quando eu saí desse grupo, eu já estava com meu marido, com meu filho, né, aos 18, com essa transição. Então eu não tive um momento de solitude, eu não tive um momento onde eu conseguia de fato entrar, e eu não estou dizendo que eu não preciso, que eu tenho que estar sozinha para isso, não, mas de fato eu era muito nova e não fiz esse mergulho antes e vim fazendo mais recentemente. E foi nesse mergulho que então essas outras Danielas foram surgindo. E é muito engraçado a partir do momento que ela começa a surgir, porque você olha, experiencia, sente assim, nossa, isso é interessante. Não, mas espera ainda, não estou pronta para isso. Aí experiencia outra. Então na dança, a dança cigana também. Então tudo foram coisas muito importantes. O curso da Diva, preciso dizer, eu fiz o curso da Diva.
O curso da Diva foi perfeito para mim por uma questão, quer dizer, várias questões, mas uma que eu acho muito interessante colocar é, como a Daniela também ainda tem um lado racional, ela não foi abandonada, o curso da Diva, ele te traz todo um conteúdo e uma experimentação. Toda aula eu quis trazer um exercício mesmo, uma prática, justamente para trazer essa experiência. Exato. Mas exatamente porque você tem os dois, você se permite integrar essas duas coisas, que é a prática e a teoria. E nessa coisa dessa minha busca é que eu fui percebendo as minhas dualidades, né? A minha sombra e a minha luz, a minha fluidez e a minha rigidez, o meu feminino, o meu masculino. Então, o vazio, ele deixa de existir quando você entende que as suas dualidades podem se conectar. Então tem o preto, o branco, mas tem os vários tons de cinza no meio do caminho. E todos eles são estados que você vive, né? Se permitir, né? Se permitir. E uma das coisas que eu acho que o feminino traz é a coisa do sustento, né? Que é uma energia que te sustenta no sentido de você pendula na vida entre crises e felicidades e o feminino, que ele te mostra que é o seguinte, dá para entender esse movimento como movimentos naturais da vida, de expansão e contração, e não se apegar a nenhum deles. Até porque, né, Dani, vamos combinar, a mulher é totalmente cíclica, né? Hormonalmente falando, a gente tem fases, aí tem a menstruação e tem tudo que acontece dentro da mulher. Quando ela engravida, então, meu Deus, uma avalanche de acontecimentos internos, né? A própria regência da lua, a natureza, a terra, tudo isso é feminino, tudo isso faz parte do todo que faz a gente funcionar no mundo, né? E quando a gente se abre para essa conexão, se abre, eu acho que é justamente o que você foi buscar, se abriu e se permitiu, e aí você conseguiu se conectar e preencher esse vazio, né? Exato. E o que é engraçado, e foi por isso que eu fui lá buscar as minhas irmãs e depois eu me distraí do se permitir, porque em algum momento eu achava que olhar muito para si era egoísta, né? A pessoa que só pensa em si é uma egoísta, né? E como eu entendi que não, que na verdade quando você olha para si, você se permite, você permite que o outro também se permita. Né? Então, à medida que você se libera para fazer isso, você libera o outro também. Então, para de ter aquela cobrança de que eu quero que você seja assim. E isso dentro de um relacionamento, como a gente estava falando, é fundamental, porque eu não posso ficar sempre esperando que o outro seja do jeito que eu quero que ele seja. Eu tenho que ser do jeito que eu quero ser. Exatamente. E ele do jeito que ele quer ser. E eventualmente essa vibração, por ser, enfim, por a gente estar numa mesma vibração e acreditar nas mesmas coisas e ter sintonias parecidas, a gente fica junto. Não é à toa, né, Dani, que a pergunta mais votada por quase 63% das mulheres foi porque eu faço tudo pelo outro e não sou valorizada e correspondida, justamente porque está nesse movimento inverso. Em vez de olhar para si, em vez de cuidar de si, em vez de se permitir ser, não, ela está o tempo todo tentando corresponder ao que o outro quer, agradar o outro, fazer o que ela acha que o outro vai achar bonito, vai achar admirável, e aí ela se perde dela mesma e fica nesse imenso vazio esperando que o outro preencha o vazio dela, e não vai preencher nunca, né? Porque esse vazio é preenchido pela gente mesma. Perfeito. Uma coisa que eu também tenho notado com algumas coaches é o quanto a gente tem dificuldade, também tem a ver com se permitir, como a gente cultiva pouco o nosso pai e nossa mãe interior, né? Porque se a gente cultiva pouco os nossos pais interiores, assim, eu não digo mais os nossos pais físicos, que já podem ter morrido ou podem ter sido ausentes a vida inteira, a gente tem muita dificuldade de se permitir. Porque são eles dentro da gente que nos permite, né? E quando a gente internaliza, eu costumo brincar que a gente tem a mãe de dentro e o pai de dentro, né? Exato. E muitas vezes a gente internaliza esse pai e essa mãe de como eles eram lá quando a gente era criança, que obviamente tinha muito mais castração, muito mais limite, muito mais não, porque a gente estava numa fase em que a gente não tinha condições de tomar decisões sozinhas, que a gente tinha realmente vários perigos durante o dia, então esses pais tinham que estar o tempo todo limitando. Mas a gente cresceu e esses limites se expandiram absurdamente, mas muitas vezes, como a gente internaliza o pai de dentro, a mãe de dentro, como eles eram lá,
a gente está o tempo todo se sentindo reprimido, se sentindo criticado, se sentindo julgado por esses pais que na verdade não estão fazendo isso, ou não fariam se estivessem aqui. Mas a gente acha que sim, né? Sim, exatamente. A gente está se julgando, né? Exatamente. O tempo todo. E isso causa essa ansiedade, né? Ah, muito, né? E paralisa muitas vezes, a pessoa aí não se permite, porque aí entra na culpa, entra naquela coisa de, mas será que eu vou ser amada? Porque afinal de contas, quando a gente é criança, tudo que a gente quer é ser amado por esse pai, por essa mãe, e aí a gente quer corresponder com as expectativas deles. E quantas mulheres crescem e continuam repetindo essa dinâmica com o outro no relacionamento? E aí a ansiedade vai lá em cima. Pois é. Então, uma das perguntas era essa questão da ansiedade. Eu acho que ela tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Do quanto você se permite ser você e o quanto você está querendo que o outro te preencha, porque aí fica sempre aquela na ânsia de que o outro faça o que você gostaria que fosse ser feito para te preencher. Sim. Né? E é uma armadilha absurda isso, né? Porque você fica fazendo um esforço gigante para conseguir que o outro te olhe, e tudo que você consegue é fazer com que o outro não te olhe, porque você fica sem luz, sem brilho, sem autenticidade, sem individualidade, né? Exato. E aí... Mas fala um pouquinho, Dani, de tudo isso que a gente está conversando, de ansiedade, de relacionamento, de autodescoberta, de autoconhecimento, de experiência, de se permitir, de se autorizar. O que tudo isso tem a ver com autoestima? Eu diria o seguinte, tudo isso tem a ver com o processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é um processo diário, porque todo dia eu estou diferente. Né? E o fato de você estar aberta para entender que hoje foi diferente de ontem e estar se permitindo reconhecer esse novo estado, faz com que você goste ou não, e aí, portanto, possa mudar desse novo estado. Então, eu acho que a autoestima ela tem a ver com você se reconhecer capaz de gostar de si mesma e de se sentir consciente pelas suas escolhas, autorresponsabilidade pelas suas escolhas, ser capaz de buscar o que você gosta. E na verdade você não tem como gostar de uma coisa que você não conhece. Exatamente, né? É ponto chave, né? Você se apaixona por alguém que você vai conhecendo e vai se encantando. E se você não se permite essa experiência de se conhecer e se encantar por você mesma, aí passa a vida toda nesse limbo que e você foi falando, a impressão que me deu, assim, é que você estava dizendo como se fosse, né? A autoestima é uma libertação. Total. Né? Total. Porque é quando você entra nesse estado de ok, hoje eu sou diferente de ontem e eu posso gostar ou não, e se eu não gostar eu posso ser diferente, e isso, nossa, traz uma possibilidade. Então essa coisa, a gente, tudo bem não tá bem, né? E eventualmente a gente tem que se dar o tempo. E eu acho que nessa sociedade, atualmente, a gente tem muita cobrança de estar sempre tendo que estar bem, tá sempre tendo que estar... E ser diva é se permitir também não estar bem. Exatamente. Né? E dizer assim, eu não tô pra isso. E tudo bem, e sabe? E tem que ter essa compaixão com a gente mesmo. Às vezes a gente é muito mais rígida e julgadora com a gente do que a gente é com uma melhor amiga, com um filho, com uma filha. Consegue ser acolhedora com o outro, não consegue ser acolhedora. E isso é a energia feminina de novo, né? A coisa do acolher, né? De se aceitar. Isso que você falou é muito importante mesmo, Dani, porque a gente vive num momento da história em que existe uma cobrança, né? Até essas redes sociais, essas histórias que a gente grava 10 segundos e tal, você tem que mostrar que você tá feliz, que tá tudo dando certo na sua vida, que tá tudo ótimo, e a gente sabe que isso é só o palco, mas existem os bastidores, existem as dificuldades, todo mundo tem suas crises, e a gente não mostra. Não que precise necessariamente mostrar, você não precisa se expor, mas você precisa estar muito consciente de que você tem esse direito, que faz parte do humano, que faz parte de ser diva. Quando você aprende a entrar nesse processo de autoconhecimento, mais do que ficar, não, eu preciso ficar bem, eu preciso melhorar, e com essa cobrança, ou se açoitando, né? Olha como eu sou, uma ridícula, uma fraca, você percebe que faz parte e que tudo bem, e que é autoconhecimento quando você se permite. Talvez você possa até se perguntar, assim, eu costumo brincar que quando eu acordo com muita vontade de brigar, e tem dia que eu acordo com muita vontade de brigar. A Rosana Brava não é só um personagem, não! Não, eu já até escrevi um artigo dizendo que eu sou BCD, brava, ciumenta e desconfiada. Falo, gente, você já viu um minhocário? Sabe aquele que cria um monte de minhoca? Tá aqui dentro, eu tenho um minhocário na cabeça. Só que qual a diferença? Com todos esses anos de estudo, de processo de autoconhecimento, de terapia, de busca,
Hoje eu consigo me responsabilizar por essas dinâmicas internas, não ficar culpando o outro, não ficar achando que é o mundo que tá, né? E mais do que isso, assim, consigo compreender muitas vezes, porque assim, no momento que eu tava falando que às vezes eu acordo morrendo de vontade de brigar, e assim, às vezes eu paro e penso assim, Rosana, calma aí, você tá com vontade de brigar por quê? Ninguém te fez nada, que é isso, né? E aí, muitas vezes eu consigo descobrir, eu tô na TPM, ou foi uma palavra, ou uma frase que disparou esse sentimento. E no momento que você tem essa aprendizagem de si mesmo, esse autoconhecimento, você pode então, então eu vou avisar, né, meu querido Rodrigo, que eu tô de TPM, então vai com calma, né, porque é hormonal e faz parte. Ou eu posso, de repente, conversar com quem me falou aquilo que eu não gostei e tal. Mas isso é autoconhecimento. Sem isso, você fica o dia inteiro irritada, brigando com todo mundo, acaba o dia frustradíssima, vai dormir péssima e não sabe por quê, né? Não se deu conta. Eu acho que você falou coisas assim super importantes nesse momento, que é a autorresponsabilidade, de entender que isso é um processo seu, porque tudo que acontece, na realidade, é fruto de uma reação nossa para o mundo. Então, o mundo pode estar acontecendo um monte de coisa. Agora, como eu vou reagir ao mundo é uma escolha. E você só tem uma escolha consciente quando você está presente para si. Exatamente. Como você mesmo falou. Então, quando você se percebe, se pega ali na boca da botija, putz, por que eu tô irritada hoje? E uma outra coisa que você falou que eu acho muito legal, essa coisa assim, às vezes foi uma frase. O que acontece? Às vezes é uma frase que desencadeou uma memória, algum sentimento lá do passado. E isso tem a ver com a pergunta também das mulheres, que é por que a gente fica achando que não vai dar certo, alguma coisa assim, porque a gente está sempre usando o nosso passado como referência para o nosso futuro. O famoso carregar as tralhas, né? Eu falo que a gente vem carregando um carrinho cheio de tralha, de lixo, fedorento, horroroso, e não se dá conta, né? Exato. Aí não dá certo mesmo, porque o outro chega, você tá assim, cheio de tralha do passado, joga essas tralhas em cima do outro e meio que diz assim, dá conta de me fazer feliz. Porque olha o que eu trago da experiência passada, né? É bem isso, assim, enquanto você não estiver inteira, e eu não estou dizendo estar bem ou não estar bem, é inteira, entendendo todos as suas várias mulheres, a sua sombra e a sua luz, e inteirar todo esse processo, fica muito difícil de você ter um relacionamento bom, porque você vai estar esperando achar aquela tua falta no outro. E uma vida boa também, né, Dani? Porque antes de ter um relacionamento legal, o que eu trago muito no Desperte a Diva em você é isso, a sua vida tem que ser gostosa. Se tá solteira, tem que aproveitar, tem que ser uma delícia ser solteira. Porque eu também costumo dizer que não existe mulher solteira, infeliz, que tá o tempo todo reclamando, só vendo o que tem de negativo, que vai ser uma mulher casada feliz. Não vai, porque casamento também tem dias maravilhosos e tem dias que são um saco. Que todo você fala assim, meu Deus, marido some, pelo amor de Deus. Porque é assim, porque faz parte. Mas então você tem que entender que tem perdas e ganhos, e que você também é chata, e que o marido provavelmente também pensa, a mulher some hoje que eu não tô te aguentando. Quer dizer, é tudo uma dinâmica, é tudo que faz parte, mas se você tá o tempo todo reclamando enquanto tá solteira, porque eu não tenho um relacionamento, porque ninguém me assume, porque eu não consigo, porque não existe homem sério, porque todo homem sério já é casado ou não gosta de mulher, enfim, a gente arruma um monte de desculpa e não se dá conta de que a vida da gente não tá alinhada com aquilo que a gente realmente deseja, né? Com quem a gente realmente gostaria de ser. Enquanto a gente não tem esse tempo para se perceber, a gente continua sendo um reflexo de um construto de crenças que a gente carrega, né? Desse passado que foi. Então não tem homem solteiro disponível, não tem isso. Não tem homem no mercado. Não tem... E uma série de coisas. Eu não sou suficiente. Tem o dedo podre, só atrai o canalha. Enfim, desculpa, gente. Dá pra fazer um livro só de quais são as justificativas. Mas essas justificativas não servem pra nada. A gente tem que parar e se olhar. E aí vem a pergunta, né? Porque eu me sinto tão ansiosa quando o assunto é relacionamento, amor e sexo. Porque não tá conectada com isso, não tá olhando pro seu vazio, né? Que todas nós temos em algum momento. Não tá se responsabilizando pelas suas próprias dificuldades ou se valorizando e se reconhecendo pelo seu próprio potencial. Tá esperando que o outro faça isso. E enquanto você tá fazendo tudo pelo outro, você também e principalmente não tá se reconhecendo, não tá se valorizando, né? Não tá se dando conta. E às vezes está trazendo a sua história, ou a história de outros, pro teu futuro, né? Eu acho que esse é um processo que a gente faz demais. Tipo,
E eles até chamam isso de pensamento autorreferencial, né? Que a pessoa fica fazendo como se fosse uma viagem, entre indo no passado e indo no futuro e criando historinhas. Na verdade, tem até, acho que eu comentei no bônus, né? Que o pessoal de Harvard estava estudando que quando você de fato não está fazendo nada com foco em alguma coisa, a sua cabeça está sempre fazendo esse processo de ir e voltar lá no futuro, lá no passado, fazendo esse processo autorreferencial. Né? É bem isso mesmo. E aí você fica preso a isso. E perde o momento mais importante, né? Que é o presente, que é aqui que você muda o seu futuro também. Não, e quando você só consegue se permitir, experimentar e entrar no preenchimento desse vazio e se sentir com a autoestima elevada quando você está conectado no presente. Porque aí é quando você consegue realmente fazer laço com tudo que está acontecendo na sua vida, tomar posse disso, se empoderar, que a gente tem falado tanto de empoderamento feminino, que não tem a ver com ser melhor ou pior que outras ou que os outros, não tem a ver com ter poder sobre o outro, nada disso, tem a ver com se apoderar de si mesma, né? Exatamente. E aí você se enche de poder. Se integrar, né? Se integrar, isso mesmo. Dani, papo incrível, amei, muito obrigada pela sua participação, tenho certeza que as minhas meninas vão adorar. Tem muito conteúdo aí, né, que dá para ser trabalhado, revisto. Essa é a ideia, trazer aqui um bate-papo de um jeito leve, gostoso, mas que sirva pra gente refletir e evoluir. E se elas gostam, eu mais ainda, porque toda vez que a gente fala, a gente também se dá conta dos próprios bichos, da própria luz, e também evolui e cresce, né? Com certeza. Você gostou? Adorei. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Tudo de bom, meninas. Fiquem de olho, porque logo mais vem aí a terceira série do episódio. Aliás, o terceiro episódio da série Rosana Brava, a Desbocada. E entre um episódio e outro, como esse, eu vou pro Facebook e faço uma live caracterizada de Rosana Brava. E aí eu solto o verbo. Então você pode fazer pergunta, pode falar o que você tá achando, porque o objetivo disso aqui, sendo brava ou não sendo brava, é que a gente melhore, que a gente cresça e que a gente se torne diva. Um brinde pra você na nossa taça de diva aqui. A Dani também tá. E é isso aí, a gente se vê. Um grande beijo.